Quem chega para conversar com a gente ao vivo é o Igor Santos, ele que é vice-presidente jurídico legislativo da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Igor, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Ariane. Agradeço o espaço, a oportunidade de divulgar o trabalho da Defensoria Pública de todo o Brasil. O meu bom dia também a todos os ouvintes e as ouvintes que estão nos acompanhando nesta manhã. Eu que agradeço a sua participação e a gente conversa com o Igor porque daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, vai ser lançada lá no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania a campanha nacional Defensoria Pública em Ação pela Inclusão, que é uma iniciativa justamente da ANADEP e que tem o objetivo, então, de ressaltar o trabalho dos defensores públicos de todo o Brasil na defesa e na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. É isso, Igor? Explica um pouquinho sobre esse evento, essa campanha que vai ser lançada daqui a pouquinho. Perfeito, Ariane. Os colegas de todo o Brasil hoje estão aí no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nesse evento a gente vai contar com a presença do ministro de Almeida, da secretária nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, a Ana Paula Feminella. E essa campanha é um desdobramento de uma ação que a Associação Nacional já apresenta desde 2008. A cada ano, Ariane, é escolhido para o mês de maio o lançamento da campanha nacional da ANADEP. E a gente escolhe sempre o mês de maio, porque é o mês em que celebramos o Dia Nacional da Defensoria Pública, que ocorrerá no próximo dia 19. E esse ano a gente tem a campanha Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. E o nosso principal objetivo é promover a educação em direitos e servir como instrumento da luta anticapacitista e inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços. A Defensoria Pública tem esse papel de promoção dos direitos humanos e para toda a população, que muitas vezes não é a minoria, muitas vezes ela é uma minoria que é colocada nessa posição pelos preconceitos estruturais. Então, anualmente, a gente encampa uma luta diferente. Este ano estamos aí na luta anticapacitista. Muito legal, Igor. Aproveitar aqui a sua presença, né, e sob a luz do direito, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é esse anticapacitismo. O anticapacitismo é toda forma de preconceito, Ariane, que a gente, infelizmente, realiza, muitas vezes de forma inconsciente, com as pessoas com deficiência. E a deficiência, ela não é só a física, a gente também trata da deficiência das pessoas que têm dificuldade, né, problemas diagnosticados com a saúde mental, dentre outras. E o importante é que a gente entenda que esse é um preconceito estrutural. Então, diz respeito não só a, por exemplo, dificuldade de transporte, mas também a locomoção no dia a dia, a própria estrutura das arquiteturas da cidade, a educação inclusiva. A gente está falando também das pessoas que têm o transtorno do aspecto autista, o acesso à saúde. E é importante que nós, enquanto defensoras e defensores públicos, no viés que é também nossa missão constitucional da educação em direitos, trazer essa pauta, divulgar essa pauta, mostrar que muitas vezes o direito à pessoa com deficiência não se resume a uma passagem gratuita, não se resume ao direito de ter um acompanhante em uma viagem. E aí justamente esse o nosso propósito este ano. A campanha nunca se encerra no próximo mês de maio, mas a gente vai fazer agora entre maio de 23 e maio de 2024, com materiais de campanha, palestras, e tudo se inicia hoje, neste 4 de maio. Perfeito. Igor, esse tema se torna ainda mais importante. A gente tem uns dados do IBGE que mostram que no Brasil hoje cerca de quase 17 milhões e meio de pessoas têm algum tipo de deficiência. E eu vi aqui que na programação de vocês, né, dessa campanha, tem uma palestra, que salvo engano vai acontecer hoje, se eu estiver errada, por favor, me corrige, que vai falar justamente sobre o anticapacitismo e sobre a necessidade da gente incentivar a ocupação dos espaços de poder pelas pessoas com deficiência.
coisa que ainda é um grande desafio, né? E muito importante a gente trazer esse tema aqui para Brasília, na presença de ministros, de deputados, de autoridades, né? Com certeza, Ariane. Hoje essa palestra, inclusive, vai ser ministrada pelo ativista e influencer Ivan Baron, que tem um destaque muito grande junto ao movimento social de luta e resistência das pessoas com deficiência. E a gente entende sempre, sob a perspectiva do órgão do sistema de justiça que mais está próximo da população de baixa renda e que, por consequência, acaba sendo a mais atingida por esse capacitismo estrutural, que devemos sempre ser a vanguarda dessa temática e não à toa, dentro das defensorias públicas do Brasil, nós temos cotas de promoção para que as pessoas com deficiência estejam, inclusive, dentre as fileiras dos membros da instituição. Então, nós temos pelo menos esse número hoje, com certeza, é maior diante de novos concursos, mas pelo menos 15 defensores públicos em todo o Brasil que, enfim, tem algum tipo de deficiência, desde esclerose múltipla, a surdez unilateral, deficiência física, visão monocular. Então, digamos que a gente também está propondo, dentro dessa campanha, fazer o dever de casa, ampliar esse dever de casa e aproveitar justamente, não é à toa que essa campanha está sendo lançada em Brasília e contando com o apoio e com o olhar do Executivo dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, justamente com o objetivo de fazer com que essa luta ecoe o mais rápido e da forma mais ampla possível para todo o Brasil. Legal, Igor. Queria que você comentasse com a gente mais uma coisa, aqui já caminhando para o finalzinho da nossa conversa. A Lei Brasileira de Inclusão prevê justamente que a Defensoria Pública é uma das instituições que podem tomar as medidas necessárias para que a gente garanta os direitos das pessoas com deficiência. E a partir daí a Defensoria tem núcleos especializados, não é, para essas pessoas com deficiência, algumas defensorias aqui no Brasil. Quero te perguntar como é que funcionam esses núcleos e se Brasília tem um núcleo ou se está em vias de ter também para atender de uma maneira mais especializada essas pessoas com deficiência. Ariane, a Lei Brasileira de Inclusão, e aqui eu acho que é importante até divulgar qual é essa lei, é a Lei 13.146 de 2015, é justamente, digamos, o farol legislativo dessa luta. É uma lei que garante e promove, em igualdade de condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania. E como eu disse há pouco, essa também é uma campanha na qual a gente olha para dentro da instituição. Nós hoje, em todo o país, contamos com esse atendimento especializado às pessoas com deficiência, mas um núcleo específico nós temos em 7 estados, das 27 unidades federativas em que a Defensoria Pública está presente. Brasília ainda não tem esse núcleo especializado, assim como o meu estado aqui, sou defensor público da Bahia, também não tem. Mas onde não temos este núcleo, essa demanda é atendida pelo núcleo de direitos humanos, e é justamente a partir dessa proposta que a gente está fazendo também essa construção coletiva junto aos gestores de cada estado, e aí também inclui o nosso Distrito Federal, a fim de consiga ampliar e fazer com que essa escuta seja ainda mais especializada, ainda mais atenta a esse público. E aqui eu aproveito para falar um pouco de números também, Ariane. A gente, de um universo de 15 milhões de atendimentos que a gente faz em todo o país, pelo menos 10% desses atendimentos são voltados para este grupo das pessoas com deficiência. É um dado que a gente considera importante e muitas vezes ele não tem eco por conta justamente desse capacitismo estrutural. Então é bom a gente sempre demonstrar os números. 10% do nosso atendimento não é pouco, é muito. Então a gente também, dentro desse universo, dessa campanha, a gente está buscando somar valores para essa luta coletiva, e é que eu estou falando de toda a população do Brasil, não só das pessoas com deficiência, de todos os gestores, do Executivo, dos demais atores do sistema de justiça, a fim de que a gente consiga, juntos, ter um olhar cada vez mais atento, especializado para essa população,
que, como todo e qualquer brasileiro, merece e deve ter os direitos garantidos, e a Defensoria Pública está hoje publicamente lançando essa proposta de construção coletiva e encampando essa luta. Igor Santos, vice-presidente jurídico legislativo da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho da Defensoria. Sejam sempre bem-vindos à Nova Brasil FM. A Defensoria Pública do Brasil que agradece, Ariane, em nome da ANADEP, registro e ratifico que estamos sempre à disposição.